Amém. Então, glória a Deus, vamos começar então o nosso estudo e que o Senhor possa estar nos guiando, nos direcionando nesta tarde, né, nessa oportunidade que temos de estar aqui com o Senhor. Filipenses capítulo 2, um texto de uma carta muito alegre, né, uma carta de Paulo, como temos falado ultimamente, uma carta de alegria, uma carta que Paulo escreve num momento aparentemente ruim, e uma carta que tem algumas lições para nós, principalmente a questão de perseverar mesmo em momentos difíceis e ter confiança que Deus está no controle. Eu sei que às vezes temos a tendência de olhar para as circunstâncias da vida como o medidor da bênção, não é? Mas as coisas não funcionam assim. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor que nos guie, que fale connosco e que seja um momento abençoado pelo Senhor para as nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor é, por tudo o que o Senhor faz e por esse privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos, aprendendo juntos a tua palavra, Senhor, meditando texto a texto, palavra a palavra, para podermos extrair coisas úteis para a nossa vida. A tua palavra, ela é viva e eficaz, ela penetra no íntimo do nosso ser e ela transforma as nossas vidas. Guia-nos e direciona-nos, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 2 a gente podia dividir aqui em quatro pontos, né? Ali do capítulo, do verso 1 ao verso 4 fala aqui da humildade, né? Em Cristo, né? Que gera essa unidade. Depois do verso 5 ao 11 nós temos esse hino a Cristo, esse hino cristológico, né? Essa vida de obediência, esse exemplo de Jesus. Do verso 12 ao 18 aqui uns aspectos mais práticos da vida cristã, e depois do verso 19 ao 30, temos aqui o envio de dois servos que também nos ensinam algumas coisas, algumas características desses servos que nós podemos ver como que é o servo aprovado por Deus, né? Paulo faz aqui, no início desse texto do capítulo 2, uma espécie de ponte com aquilo que ele já vinha ensinando, no capítulo 1, ali principalmente no verso 27. Os irmãos que puderem ter a Bíblia aberta para poder estar acompanhando, grifando, é muito importante. E Paulo falava ali, como falámos ontem também no culto, nesse modo digno de viver o Evangelho, no capítulo 1, verso 27, e ele continua esse assunto, né? A gente falámos ontem sobre firmeza, né? Num só espírito, alma, e essa luta pela fé evangélica. E Paulo vem reforçando isso aqui no capítulo 2, e ele começa fazendo um pedido efusivo, apaixonado aqui, a partir do verso 1 do capítulo 2, quando ele diz, e vamos começar a leitura: pois se há algum consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhas e afetos de misericórdia. Ou seja, Paulo apela aqui para quatro qualidades, quatro realidades espirituais. Todo crente experimenta para fundamentar esse apelo. É como quando nós dizemos assim: olha, eu te peço por amor de Deus. Né? É isso que ele está falando aqui. Ele está fazendo um pedido, ele está apelando por uma realidade superior para dar importância ao seu pedido, à sua súplica. Nós temos outros exemplos que Paulo faz isso. Por exemplo, nós lemos ontem também Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele fala assim: eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, ou seja, e ele está apelando para uma realidade superior para dar a importância ao pedido que ele quer fazer. Então, ele fala aqui de quatro hum, características importantes de que todo cristão experimenta, né? Ele faz aqui um apelo a essa realidade, ele faz uma ligação com aquilo que já tinha ensinado anteriormente. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, depois de tudo que eu ensinei, se há consolo em Cristo, ou seja, se vocês são cristãos, se vocês
têm consolo naquilo que o Senhor fez por vós, né? E nós sabemos o que é que o Senhor fez por nós. Eu acredito que todos nós aqui temos consciência, né, de que nós éramos perdidos, que o Senhor nos resgatou, que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas o Senhor nos ressuscitou, estávamos entregues a Satanás, mas o Senhor nos comprou, nos resgatou. E isso serve de consolo para nós, independentemente das circunstâncias da nossa vida. Né? A maior bênção que nós temos é esse consolo em Cristo por aquilo que Ele nos fez. Em Efésios 1:3 diz que bendito Deus, nosso Pai, do nosso Senhor, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, se você só sente consolo em Cristo, naquilo que Ele te dá nesta vida, qualquer coisa está errada, porque o nosso consolo é por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E se você considera que aquilo que Cristo fez por si é pouco, então tem algo muito errado com a sua conversão. Então Paulo está dizendo assim, olha, se há consolo em Cristo, né? Porque Ele também é o Consolador. Quando Ele promete o Espírito Santo, Ele diz assim, eu vou enviar outro Consolador, né? Porque Ele mesmo já era um Consolador e é o nosso Consolador, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês alcançaram esse consolo em Cristo, esse conforto no amor de Jesus, né? Toda essa bênção que nos foi atribuída, não foi porque nós éramos bons, não foi porque nós fizemos algo certo, mas porque Jesus nos amou, Deus nos amou com um amor soberano, né? A Bíblia diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Romanos 5:8. Nós não passámos num teste de santidade para que Deus morresse por nós. Nós não passámos numa prova de conhecimento teológico para que Deus morresse por nós, que o Senhor Jesus morresse por nós. Ele fez isso porque Ele quis, independente do nosso mérito, por graça, sem preço. E essa obra de Jesus, ela nos consola, esse amor, ele nos conforta, né? Ele tira esse peso, ele quebra essas barreiras da religiosidade e ao mesmo tempo também nos constrange a retribuir esse amor. Então, Paulo está falando de coisas importantes para o cristão. Ele está apelando através de coisas que são fundamentais que cada um de nós que é salvo, experimentou Jesus, sinta, né? Consolo no Senhor Jesus, conforto no seu amor, comunhão no seu espírito, né? Porque quando eu creio na obra do Cristo que nos consola e que nos conforta com o seu amor, eu recebo isso de uma forma sobrenatural. Né? Eu recebo com o meu intelecto, mas é algo que mexe no meu espírito, é algo interior, algo que mexe no meu íntimo, né? Então, quando o Espírito Santo ele me convence, e eu sou então dependente dessa obra que Cristo fez por mim, e quando Ele me convence que sem essa obra, que sem tudo isso que Jesus fez por nós, eu estou condenado à ira de Deus, né? Quando o Espírito me convence de tudo isso que Ele fez, eu entendo que não existe mais vida fora de Jesus. E esse consolo em Jesus, esse conforto no seu amor, traz essa comunhão do Espírito, que me leva também a ter comunhão com todos os que receberam aquilo que eu recebi, né? A comunhão com todos aqueles que entenderam aquilo que o Senhor fez por nós, né? E Paulo termina esse apelo às afeições e misericórdias, porque esse depois é a prática da minha vida. Eu recebo o consolo de Jesus pela sua obra, o conforto do seu amor, porque ele me ama de uma maneira maravilhosa, que ele se deu por mim. Eu passo a pertencer a um corpo, eu passo a pertencer a um grupo que é movido pelo mesmo espírito, e eu então agora me movo pela misericórdia e pela afeição. Então, Paulo está trazendo essas realidades tão importantes para a vida do cristão, como um apelo, olha, eu rogo-vos por tudo isso que é tão importante, né? É muito, muito poderoso e muito profundo o que Paulo está dizendo aqui.
E ele traz esse resumo da vida cristã como uma súplica. Se vocês foram, é como se ele dissesse assim: se vocês foram verdadeiramente alcançados por esta graça, se vocês receberam Jesus como Salvador, se vocês têm conforto do seu amor e do seu amor redentor, se vocês vivem unidos no Espírito Santo que os convenceu, entranhados uns aos outros em misericórdia, se tudo isso é verdade, então completem a minha alegria, né? É o que ele diz no verso 2. Se isso aconteceu com vocês, então completa a minha alegria e vivam em unidade. Verso 2: completem a minha alegria de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, unidos na mesma alma, tendo o mesmo sentimento. Vivam do modo digno. Não tenham vergonha do Evangelho. Paulo começa o verso 1, né, com aquilo que Deus já fez, consolo da salvação, conforto do amor, habitação do Espírito, vida de misericórdia movida por esse Espírito, e continua o verso 2 com aquilo que nós devemos fazer, viver em unidade diante de tudo isso. Né? Compreendem esse salto do capítulo do verso 1 para o verso 2, aquilo que Deus já fez por nós e agora aquilo que nós devemos fazer. É como Paulo diz aos Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, não tenham uma vida dupla. Eu vos rogo, completem a minha alegria. Não tenham uma vida dupla. Vivam em unidade, vivam em amor, vivam nisso tudo que Cristo já fez por vocês. Não estejam em cima do muro, porque quem vive em cima do muro está do lado do diabo, não é? Elias, certa vez, confrontou o povo de Israel. E ele diz assim, está lá em 1 Reis, do capítulo 18, verso 21, e ele diz assim: olha, até quando vocês vão ficar aqui entre dois pensamentos? Vocês querem adorar a Deus e também querem adorar a Baal? Não. Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se é Baal, sigam. E o que é que o povo fez? Não respondeu nada. Por quê? Porque estava comprometido, né? Então, nós não podemos ser mundanos de manhã e crentes à noite. E Paulo está dizendo isso: olha, eu vos peço por tudo isso que Deus fez por vocês, sejam unidos, completem a minha alegria sendo unidos no mesmo amor, nos mesmos desejos, nos mesmos sentimentos, que é uma repetição do verso 27 do capítulo 1, do capítulo anterior, né? Vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho, para que, indo eu ou estando ausente, no tocante a vós outros, estáis firmes no espírito, numa alma, lutando pela fé evangélica. É como se Paulo estivesse dizendo: sem unidade não existe cristianismo. Sem unidade a igreja é uma farsa. Sem unidade não existe mover do Espírito Santo, né? Por isso que Jesus diz: olha, serão conhecidos como meus discípulos quando vocês estiverem com amor uns pelos outros. Aí Paulo continua o texto no verso 3 e diz: não façam nada por partidarismos ou vanglória, mas por humildade. Considerem o próximo superior a si mesmo. Onde existe unidade de espírito, não existe partidos, não existem facções. Hoje, no modo geral, existem por vezes partidarismos, né? Ai, se não for o fulano a pregar, eu nem gosto de ir ao culto. Ai, eu não gosto que o fulano tal louva ou ministra. Irmãos, seja qual for o pregador, seja qual for o cantor, nós devemos estar ali intercedendo por eles. Nas nossas orações, nós devemos apresentar aqueles que ministram, aqueles que trabalham na casa de Deus, aqueles que louvam, aqueles que tocam. No culto, nós devemos orar e pedir a Deus: Senhor, usa o fulano que vai pregar a palavra, fala comigo, usa o ministro de louvor, que a gente possa levantar o perfeito louvor em adoração. Senhor, fala à tua igreja através do irmão, seja ele qual for. Devemos estar unidos, intercedendo uns pelos outros e torcendo uns pelos outros, desejando o sucesso uns dos outros, né? Olha o que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 26. Ele diz assim: se um membro sofre, todos sofrem, mas se um é honrado, todos se alegram. Às vezes a gente tem dificuldade com o sucesso do irmão nosso, às vezes parece ter um pouco de ciúme, né? Um pouco de inveja, mas não, nós devemos estar unidos, torcendo uns pelos outros.
A igreja de Corinto tinha esse problema também. Paulo critica a igreja de Corinto e chama eles de meninos, de imaturos, de crianças. Porquê? Porque lá na igreja, está no capítulo 3 de 1 Coríntios, do verso 1 ao 4, depois se os irmãos quiserem ler, havia pessoas que preferiam uns irmãos mais que os outros, porque uns pregavam melhor, outros pregavam pior. E Paulo diz assim: olha, vocês são crianças em Cristo. Eu queria vos dar alimento sólido, mas continuam a ter que beber leitinho, porque vocês têm ciúmes, vocês gostam mais de uns do que dos outros. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Então vocês andam atrás dos homens. Mas quem é que prega a palavra, não é de Deus ou é de homens? Então, essas preferências e partidos, Paulo chama de imaturidade. Imaturidade. E nós, Paulo diz assim: vocês têm que estar unidos. Se Cristo fez algo pela vossa vida, se vocês creem naquilo que Ele fez, se vocês provam da sua salvação, então completem a minha alegria vivendo unidos, se valorizando uns aos outros, orando uns pelos outros, torcendo uns pelos outros. Aqui há tempos, houve uma irmã que estava saindo da igreja, que alguém disse para ela assim: olha, você já não tem nada a aprender nesta igreja. Reparem bem esse conselho de Satanás, né? Contrariando uma orientação direta daquilo que a palavra diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tendo em vista, o verso 4 diz, e não tendo em vista o que é seu propriamente, senão que cada qual o que é dos outros. Então, nós estamos na igreja, meus irmãos, para partilhar uns com os outros, para olhar para as necessidades uns dos outros, para abrir os meus horizontes, que às vezes vão só até à porta de minha casa, e começar a olhar para a casa do próximo. E se realmente você é uma pessoa que Deus abençoou com mais conhecimento do que as outras, veja esse conhecimento como uma capacidade que Deus lhe deu, como um privilégio de ministrar na vida dos outros, de ensinar, de passar, de transbordar sobre a vida dos outros. Olha o que é que Paulo fala aos Romanos, Romanos capítulo 14, verso 1, diz assim: acolhei o débil na fé, mas não para discutir opiniões, porque no verso 7 ele diz de Romanos 14: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Tudo é em relação ao próximo. Eu tenho que pensar o que é que eu posso contribuir, o que é que eu posso dar, o que é que eu posso somar, o que é que eu posso oferecer. Eu não posso pensar, não, eu só quero sugar, eu só quero. Claro que nós temos muito para sugar uns dos outros, né? Mas nós temos que ter esse prazer de acrescentar algo, de poder somar na vida das pessoas, de poder abençoar a vida das pessoas, orando por elas, ajudando em tudo o que for necessário. A vida cristã é uma vida que nós nos doamos para o próximo. Já reparou? Tudo é em relação ao próximo na vida cristã. E você pode perguntar: e eu? Você também é o próximo de alguém. Deus também vai usar alguém para semear na sua vida, assim como você semeia na vida de alguém. E quando nós, como você e nós, começamos a colocar um interesse do seu próximo em detrimento dos seus próprios interesses, às vezes é quando Deus começa a trabalhar nos seus interesses. Quando você às vezes começa a orar pelos outros, às vezes é quando Deus começa a atender os pedidos que você já nem faz mais. Porque é isso que você está buscando, o reino em primeiro lugar, e Deus cuida do resto. Devemos renunciar, né, à glória própria e ver, considerar e agir em favor dos nossos irmãos. E muitas vezes ceder as nossas próprias preferências para a edificação comum em prol do reino. Do verso 5 ao 11, nós temos aqui um hino de Cristo, né, que nos mostra esse caminho do reino, que é um caminho de descida para a exaltação. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Jesus como um exemplo supremo do cristão. Humildade, obediência, provação. Aprovação, exaltação. A ideia central aqui, a partir desse verso 5, é: seja como Cristo.
Filipenses 2,5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Uma das doutrinas, só para fazer aqui um parêntese em algo muito importante, uma das doutrinas mais difíceis de entender é a doutrina da Trindade. Uma única divindade que existe em três pessoas distintas. Um único Deus, três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é nenhum dos dois. Então, é uma doutrina complexa e difícil de entendimento. Mas é assim que Deus se apresenta na Bíblia. E apesar do termo Trindade não existir na Bíblia, ele descreve, ainda que de uma forma limitada, porque ninguém nunca vai conseguir entender Deus na sua plenitude. A própria palavra diz isso. Ó inescrutáveis teus caminhos, quem entendeu a mente do Senhor, quem compreendeu. Então, Deus, ele não está numa mesa de laboratório a ser dissecado para a gente estudá-lo. O que a gente entende de Deus é o que Deus permitiu através da revelação da sua palavra. E ele se apresenta dessa forma. Um único Deus, seis pessoas. Deus se apresenta como um único Deus, mas ao mesmo tempo um Deus que é plural. E cada uma dessas pessoas que compõem esse único Deus tem funções específicas dentro do plano da redenção, porém nunca separadas. Daí o termo que se chama economia da Trindade. O que é a economia da Trindade? Economia, que significa administração, é o modo como esse Deus que é trino se revela e age na história, na criação, na redenção e na santificação. Por outras palavras, como o Pai e o Filho e o Espírito Santo operam para salvar e conduzir o seu povo. Existe a Trindade imanente, ou seja, quem é Deus em si mesmo, eternamente, um só Deus em três pessoas iguais em natureza, glória e em vontade, e a Trindade económica, que é o que é que Deus faz na história. O Pai envia, o Filho encarna, morre e ressuscita, e o Espírito aplica toda essa obra e habita na Igreja. Então, é esse sentido que na teologia se chama a economia da Trindade, ou seja, o que é que cada uma dessas pessoas representa. Uh, Essas pessoas e essas obras não separam as pessoas. O mesmo Deus age inseparavelmente, mas a Bíblia destaca ações pessoais do Pai pelo Filho no Espírito. Vamos a exemplos bíblicos concretos. Na criação, a Bíblia diz que o Pai cria por meio do Filho e no Espírito, né? A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, né, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus começa a criar pela palavra, ele começa a criar pelo Filho, que é a palavra encarnada, e o poder do Espírito Santo opera à vontade, né, criadora. Na redenção, o Pai enviou o Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Filho se esvazia e obedece até à cruz. O Pai exalta o Filho, né? E o Espírito aplica essa obra no coração do crente. Na vida da igreja, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, no Espírito. Vamos voltar para o texto. Eu sei que isso é complexo, mas eu fiz um estudo há pouco tempo, eu posso depois partilhar no grupo sobre Trindade para ajudar a entender isso. O que é que esse texto afirma sobre o Filho, né? Verso 6 diz que, sendo em forma de Deus.
O texto aqui fala de igualdade em natureza e estatuto, igualmente como Deus. Mas diz que ele, sendo igual como Deus, que ele é Deus junto com o Pai, não considerou, ou seja, não usurpou, não aproveitou, não explorou o facto de ser Deus. O ponto não é que ele abriu mão de ser Deus, mas ele não explorou essa possibilidade. Ele não explorou os seus direitos divinos em benefício próprio como homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou tomando forma de servo. Ele se esvaziou por adição. Porquê? Porque ele assume uma forma de servo, de humano, sem deixar a natureza divina. Ele adiciona a natureza humana e não utiliza a natureza divina sem nunca abdicar dela. E foi obediente até à morte, né? E morte de cruz, essa missão cumprida pelo Filho, né, em como encarnado. O facto de ele ser obediente ao Pai não faz inferior ao Pai. Isso é uma ideia errada. A obediência a uma pessoa não nos faz inferiores a essa pessoa. Só faz que nós temos funções diferentes. Essa que é a questão. Porque se o teu chefe de trabalho te dá uma ordem, ele não é mais ser humano do que tu, nem tu menos ser humano do que ele. Apenas estão a desempenhar naquele momento funções específicas na economia da empresa, né? Então a ideia é essa. A obediência do filho ao pai não o faz inferior. A submissão do filho é funcional e económica, segundo a sua humanidade, sem inferioridade de natureza. Uma pergunta que às vezes surge, irmãos, e eu peço desculpa se isso às vezes é muito teológico, mas não tem como falar noutros termos. Uma pergunta que às vezes surge é: mas quando Jesus fazia milagres, ele fazia como Deus ou como um homem? Primeiro ponto, Jesus nunca deixou de ser divino. Ele não era o Pai, mas ele nunca deixou de ser divino. E quando ele fazia os milagres, ele fazia pelo poder do Espírito Santo que estava nele. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Nessa passagem do batismo, nós vemos claramente as três pessoas da Trindade de forma distinta. Mateus capítulo 3, por exemplo, versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu da água e eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos as três pessoas da Trindade no mesmo ambiente ali. E no poder desse espírito que desce sobre ele como um homem, ele expulsa demónios pelo poder do espírito, como ele mesmo falou em Mateus 12, 28. Ele, Deus ungiu, quando Pedro está pregando em Atos capítulo 10, diz que Deus ungiu, né, Deus separou Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e Deus estava com ele, né? E ele mesmo, quando começa o seu ministério após o batismo, quando ele vem do deserto e entra na sinagoga e lê o livro de Isaías que falava sobre ele, e o livro de Isaías dizia assim: O Espírito do Senhor está sobre mim e me levou para evangelizar, para curar, para dar vista aos cegos. Então, ele não deixou de ser Deus, mas ele não explorou a natureza divina. Usurpar significa isso. Ele se esvazia dessa natureza e vive na natureza humana, guiada pelo Santo Espírito que desceu sobre ele. Então, quando ele fazia milagres, ele fazia sempre pelo poder do seu Santo Espírito, mas não que ele deixasse de ser Deus, ele só não usou essa natureza. E o texto afirma do Pai também, no verso 9, pelo que Deus o exaltou, Filipenses 2:9, ou seja, o Pai exalta o Filho,
né? E encarnado, e glorifica e dá-lhe o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou de tal maneira que lhe dá um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse, né? O nome pode ser entendido como autoridade. O verso 11 de Filipenses, ele ecoa com Isaías 45, 23. Isaías 45, 23 diz assim: Diante de mim, diz o Senhor, se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então, se o Senhor em Isaías disse que todos se dobrarão diante dele, temos aqui em Filipenses a revelação de quem é esse Deus, Jesus, né? Então, o resumo dessa ideia da economia da Trindade, aqui tinha muito mais coisas para falar, mas é muito complexo. O Pai é a fonte e o fim. A fonte porque Jesus sai do Pai, e o fim porque aquilo que o Filho fez glorifica o Pai, né? E toda a língua confessa Jesus como Senhor, e isso é para a glória de Deus Pai. A confissão universal glorifica o Pai. O Filho igual a Deus no ser, mas servo e obediente na missão, né? Igualmente Senhor confessado no final, e o Espírito compartilha a vida do Filho à Igreja, forja a mente de Cristo no crente e promove obediência, porque ninguém consegue ter a mente de Cristo se não for pelo Espírito Santo, ninguém consegue entender o Evangelho se não for pelo Espírito Santo, ninguém consegue ser obediente se não for pelo Espírito Santo. E aí está a economia da Trindade funcionando, o que é que cada um faz, sendo que eles são indivisíveis, mas a Bíblia dá ênfase a uns em determinados aspectos, sempre acompanhados com o restante da divindade. No verso 12, nós começamos um outro assunto, Filipenses 2, 12. E ele diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, e não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é que isso significa? Uma exortação aqui para obedecer, quer na presença, quer na ausência. Nós falámos ontem sobre isso também, né? Aquela questão de ser crente verdadeiro e não falso, aquele crente que é uma coisa nas costas e uma coisa à frente. Ele volta a tocar nesse assunto que ele tocou também lá no primeiro capítulo de Filipenses, e ele diz: Olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia aqui de desenvolver a salvação é desenvolver os frutos da salvação. E nós devemos sempre frutificar em Deus. Olha o que é que o próprio Jesus falou, e todo mundo conhece esse texto. Todo o ramo estando em mim que não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que não produza, para que produza mais ainda. Então, devemos olhar para a nossa vida e ver um impacto que o Evangelho está tendo em nós. Que impacto o Evangelho está tendo na sua vida? Pense, cada um de nós, qual o impacto que o Evangelho está tendo. Isso é uma coisa que eu mesmo faço para mim também. Que fruto nós estamos dando no Senhor? Isso não tem a ver com os feitos através da igreja, com as almas que são levadas a Cristo, com as pregações que eu faço, com os louvores que eu louvo, mas com o caráter de Cristo que é desenvolvido na vida do crente pela ação do Espírito Santo, né? O caráter de Cristo que é desenvolvido na vida do crente ao longo da sua caminhada de fé. E nós devemos ter temor e tremor, porque a ausência do fruto significa resistência ao Espírito Santo ou a ausência do Espírito Santo. A resistência ao Espírito Santo é sempre resistir contra Deus. Se o Espírito Santo está me incomodando para eu fazer algo ou para eu deixar de fazer algo e eu estou resistindo contra Deus. Olha o que é que diz lá em Atos, capítulo 5, do 3 ao 4, quando Ananias e Safira enganam Pedro, porque eles venderam uma propriedade e eles não precisavam nem de ter vendido, ninguém obrigou ninguém a vender nada para dar oferta na igreja. Eles venderam a propriedade e guardaram metade do valor, e depois chegaram lá perto de Pedro e disseram: Olha, nós vendemos a propriedade, está aqui o valor todo.
Eles não quiseram admitir que ficaram com uma parte do valor. E Pedro, revelado pelo Espírito Santo, diz assim: por que é que Satanás encheu o teu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Aí depois ele diz, no verso 4: vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. Então, Pedro deixa bem claro que quando eu minto ao Espírito Santo, eu minto a Deus. Quando eu resisto ao Espírito Santo, eu resisto a Deus. Se o Espírito Santo está me incomodando para eu fazer algo e eu não faço, eu estou resistindo a Deus. E muitos continuam a resistir ao Espírito Santo, não perdoando, não vivendo em paz uns com os outros, vivendo em guerras, se irritando, não controlando os seus impulsos carnais, não controlando a sua raiva, não controlando os seus rancores, as suas mágoas. E nós devemos observar tudo com muito temor. Que impacto o Evangelho está tendo em nós? Se estamos verdadeiramente a ser novas criaturas, transformadas, renovadas. Porque se não existe mudança em nós, então nós continuamos perdidos. Essa é a realidade. A marca do cristão é ser nova criatura. Se eu não estou sendo uma nova criatura, eu continuo nos meus pecados, nos meus delitos. E Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: é Deus quem efetua em vós tanto crer como realizar segundo a sua vontade. Então, Deus deseja nos transformar, é Ele que nos move nesse sentido, através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, Ele vai santificando a nossa vida nesta terra. Todo o seu desejo de se chegar a Deus vem dele mesmo. Toda a sua vontade de servir a Deus vem dele mesmo. A sua vontade de ir para a igreja é Deus que coloca. A sua vontade de louvar é Deus que coloca. A sua vontade de aprender a palavra é Deus que coloca. O problema é que nós às vezes resistimos ao Espírito Santo, né? Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, 18, ele diz: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Ou seja, o Espírito quer nos encher, mas nós continuamos a nos embriagar com outras coisas, né? Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. A tradução mais correta aqui seria: deixai-vos encher. Não impeçam, não se encham de outras coisas, não resistam. Quando Estevão, e a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele está pregando para aqueles homens que depois o mataram apedrejado. Ele diz assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Irmãos, a salvação, ele é um processo exclusivo de Deus. Não existe participação nossa na salvação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos e morto não faz nada. Morto não pode fazer nada. Mas a palavra que nos mostra que quando o Senhor nos alcança, nos ressuscita, a nossa santificação, a nossa caminhada de fé já é um processo sinérgico. Deus opera em nós e nós cooperamos com obediência. O próprio Paulo, até certo ponto, ele resistiu a Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor disse assim para ele: dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Jesus estava chamando a atenção de Paulo, convencendo Paulo ao longo das mortes que ele fazia, das prisões que ele fazia, das perseguições que ele fazia, e o Espírito Santo estava lá, tocando nele, picando nele, e ele estava resistindo, né? Então, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós fomos alcançados porque o Senhor quis nos alcançar. Mas na nossa caminhada de fé, é uma caminhada de obediência. Deus opera em nós, Deus nos move, Deus nos exorta, e nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo e obedecer essa voz. E Filipenses capítulo 14 continua dizendo: olha, fazendo tudo sem murmurações e sem contendas. O nosso testemunho de obediência a Cristo deve ser um testemunho de esperança e de fé. Não podemos cair na murmuração diante de todas as adversidades da vida.
Quem está dizendo aqui é alguém que estava preso, alguém que tinha sido açoitado, alguém que tinha sido injustiçado. Mas ele diz: meus irmãos, parem de murmurar. Vocês foram alcançados por Jesus, sejam obedientes à palavra, vivam de uma maneira humilde, sem murmurações, sem contendas, em unidade. Não devemos cair na murmuração. A palavra do Senhor diz que em tudo nós devemos dar graças. Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando nós não fazemos isso, nós dizemos que não confiamos em Deus ou que não acreditamos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não tem como nós dizermos que confiamos em Deus e estarmos sempre reclamando da vida. Ou pior, reclamando de tudo e todos. Você já reparou que tem irmãos que tudo está ruim para ele, vivem murmurando, o trabalho está ruim, a França está ruim, a família está ruim, a igreja está ruim, o louvor da igreja está ruim, a palavra é ruim, as luzes são ruins, o som é ruim, a pregação é ruim. Só nos outros lados é que é bom. Tudo que está lá fora é melhor, mas tudo que está cá dentro não presta. Esses irmãos são um cancro dentro da igreja. Por quê? Porque são criadores de contenda. É o que a palavra está dizendo. Porque quem só murmura, não murmura sozinho. E sempre procura alguém para partilhar a sua insatisfação. Oh, irmã, já viu? Já viu como que o culto acabou tarde? Ai, não pode ser. Oh, já viu como a cantina é cara? Oh, já viu a irmã do louvor, tanto tempo louvando, tanto tempo ministrando, ter que ficar em pé aqui cansado? Ó, já viu que não dão oportunidade a fulano para cantar? Vai espalhando contendas em busca de alguém que apoie a sua murmuração, causando discórdia, que a palavra diz que Deus abomina esse tipo de atitudes. Por isso Paulo coloca murmuração junto com a contenda. E nós não podemos ser esse tipo de pessoas. Não podemos dar ibope a esse tipo de pessoas. Não podemos ser cúmplices de algo que Deus abomina. E não nos podemos igualar a esse tipo de gente. Devemos repreender o quanto possível. Irmãos, lembra o que é que a palavra do Senhor diz? Nós lutamos juntos pela fé evangélica. E eu não posso ver um irmão sendo difamado, uma intriga sendo espalhada, uma contenda sendo implementada e não fazer nada. Eu não posso presenciar o início de uma discussão, de uma contenda, sem repreender essa fonte de contenda. Eu tenho que trazer paz e união e não ser uma alavanca para divisão, porque divisão é algo do diabo. Por muitas vezes que a história até parece grave, lembre-se, existem sempre dois lados. Sempre existe a verdade dos factos e nem sempre essas verdades são apresentadas numa primeira instância. Não podemos tirar partidos. O nosso partido é Jesus e Jesus é o que traz paz e reconciliação. Nós temos que ser irrepreensíveis nesse aspecto. Por isso Paulo diz aqui, ele diz assim, olha, fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Para quê? Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, astros no mundo. No meio de pessoas contendeiras, no meio de pessoas fofoqueiras, no meio de pessoas murmuradoras, nós temos a oportunidade de brilhar a luz de Cristo, de trazer unidade, de trazer justiça, de trazer a paz. Nós somos o GPS que as pessoas precisam para ser guiadas a Cristo. Por isso que Paulo usa essa expressão, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A função dos astros, dos luzeiros, naquele tempo era essa mesmo, era mostrar o caminho nas navegações, né? Não havia sistemas de navegação moderno como hoje, e as pessoas se conduziam através dos astros. E nós cristãos temos essa missão de apontar o caminho para a cruz, o caminho para Deus. Jesus ele diz: olha, vocês são a luz do mundo, Mateus 5, 14, 16. Vocês são a luz do mundo.
Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina todos que encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a nossa luz, as nossas obras não apontam para nós, as nossas obras apontam para Deus, apontam para aquilo que Ele fez, apontam para aquilo que Ele é. Nós temos essa missão de apontar para Deus, para que as pessoas, através da nossa vida, das nossas obras, vejam Deus em nós. Por isso que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Porquê? Porque se tu não tens paz, se tu não te santificas, ninguém vai ver Deus na tua vida. Verso 16: perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Esse era o desejo de Paulo. Esse era o desejo. Ele começa esse texto suplicando. Suplicando pelas coisas melhores que nós temos, que é o amor de Deus, a consolação de Jesus, a comunhão do Espírito, a misericórdia, as entranhas de comunhão que nós temos. Ele começa suplicando: vivam em unidade, vivam unidos, sejam humildes, não murmurem, glorifiquem a Deus. Para quê? Para que um dia vocês sejam salvos. É o que ele está a dizer, esse era o desejo, ver pessoas salvas. O desejo de Paulo é que no dia do Senhor ele visse que a sua pregação não foi em vão, que cada pregação valeu a pena, que cada estudo bíblico valeu a pena, que cada ministração deu fruto de salvação de almas, que o Espírito Santo, que as pessoas deixaram o Espírito Santo trabalhar na vida delas através da pregação da palavra. E ele diz: perseverem na palavra, para que naquele dia eu possa ver que não foi em vão. Perseverem nisso que eu vos ensino, perseverem nesses ensinos de Deus, perseverem não só em conhecer a palavra, mas acima de tudo de praticar essa palavra. Paulo sabia a importância da palavra de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 7, tem uma história muito interessante que talvez nas igrejas no dia de hoje era impensável. Mas Lucas retrata no verso 20, no capítulo 20, verso 7, Lucas retrata sobre um jovem, um Eutico, que depois de uma longa pregação de Paulo, cai da janela do terceiro andar e morre. Isso mais ou menos perto da meia-noite. Era o primeiro dia da semana, domingo. E o texto diz que Paulo interrompe a pregação. Já era uma pregação longa. E aquele homem, aquele jovem que estava ali, a Bíblia diz que ele estava sentado na janela, né? O que também tem muita coisa que a gente pode tirar sobre isso, né? Ele estava sentado à janela, diz que era um cenáculo com muitas luzes, e aquele homem, por conta da longa pregação de Paulo, ele cai da janela e a Bíblia diz que ele morre. O texto diz que Paulo interrompe a pregação da palavra, ele ressuscita o rapaz, volta para o culto, que serve a ceia e continua a pregar até se fazer dia. Olha como isso seria impensável nos dias de hoje. Depois do milagre da ressurreição, nos dias de hoje, todos ficariam eufóricos. Talvez haveria uma grande festa, o culto terminaria ali. Mas Paulo não deixou que nada atrapalhasse o que era mais importante, a ministração da palavra de Deus. Ele continua a pregar a palavra, a ministrar a ceia até o fim da manhã. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem por vezes nos cultos, às vezes até disfarçados de mover de Deus, que na realidade são estratégias de Satanás para trazer distração no culto, tirar o foco da palavra de Deus. Por quê? Porque sem palavra não há fé, sem fé não há salvação. E Paulo sabia que nada era mais importante que a pregação da palavra da cruz. E esse texto é tão impactante, né? Como que Paulo, ele ressuscita o jovem e volta e prega a palavra até o amanhecer. Quantos de nós, se calhar, aguentaríamos aqui uma noite inteira ser ministrados pela palavra de Deus?
que maravilhoso que deveria ser poder ouvir esses homens de Deus ali, com tanto conhecimento para nós. Verso 17 diz: Entretanto, seja mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo, assim vós também pela mesma razão. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo sabia que a salvação de almas justificava tudo o que ele tivesse que passar, mesmo que isso significasse o seu sacrifício. Quando ele diz oferecido por libação, libação é derramado, né? O sangue derramado, né? Podia ser uma libação, quando a palavra fala em libação, não necessariamente é sangue, né? Mas aqui ele está falando mesmo que o seu sangue fosse derramado, né? Então, Paulo sabia que a salvação de almas, a pregação do Evangelho, isso justificava até que ele tivesse que ser sacrificado. Ele dizia: Olha, se o meu sacrifício é porque eu vos servi levando as palavras de salvação, então para mim isso é motivo de alegria. E ele dizia mais: E não fiquem tristes por mim, podem se alegrar, porque vale a pena cada gota de sangue que eu derramar pelo Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Será que nós teríamos coragem de dizer o mesmo? Será que esses profetas do Pix hoje, esses apóstolos modernos que pregam nas suas mansões, será que eles podiam dizer o mesmo? O serviço ao Senhor é um serviço sacrificial, é uma chamada para sair da zona de conforto. É uma chamada para deixar os teus prazeres, as tuas vontades em prol dos outros. É uma disposição para sofrer pela salvação do teu próximo, sem ganhar nada em troca, sem aplausos, sem palmadinhas nas costas, sem holofotes, sem tapetes vermelhos, sem hotéis de luxo, sem limusines, mas com o bem mais precioso da história do universo, que é o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. E nós devemos lutar por isso. Nós devemos nos aplicar nisso, para que almas sejam salvas, e para isso, para que Deus possa te usar, para que Deus possa nos usar, nós devemos estar dispostos a nos sacrificar pelo próximo. Era o que Paulo está ensinando aqui. Devemos lutar contra essa cultura de reclamação, de murmuração, de contenda dentro da igreja, de brilhar essa luz de Cristo que traz a unidade, que traz a paz, que traz o amor, que traz a comunhão, e perseverar na palavra de Deus, sabendo que essa palavra não volta vazia e que o fruto dessa palavra vale qualquer coisa. Depois no capítulo 2 também, no verso 19 a 30, Paulo fala aqui de duas pessoas que ele desejava enviar a aos Filipenses, né? E aqui nós vemos também, tanto ele fala de Timóteo como Epafrodito, nós vemos aqui algumas características que devem fazer parte da vida de um obreiro aprovado. Agora, mais aqui de um caráter ministerial, né? Ele estava a falar da vida comum de qualquer crente, de qualquer irmão, mas aqui ele fala aqui desses irmãos que iriam ser enviados para servir. Ele fala aqui de Timóteo no verso 20, que partilhava do mesmo coração de Paulo, da mesma vontade de Paulo. Então, esse espírito sacrificial de Paulo em prol do avanço do Evangelho não era algo só de Paulo. Timóteo partilhava do mesmo coração pastoral. Então, isso é algo também não era de Paulo e não era de Timóteo. É algo que o Espírito Santo faz na vida daqueles que verdadeiramente querem servir a Deus. E ele diz de Timóteo: Olha, todos buscam o que é seu, mas ele busca as coisas de Cristo. Porque quem verdadeiramente tem chamado de Deus não busca o que é seu, busca aquilo que é de Cristo, busca aquilo que é de Deus, busca aquilo que é do reino. E diz no verso 22 que ele tinha um caráter aprovado, ou seja, a igreja já reconhecia isso. Como é importante isso? Como é importante o reconhecimento da igreja no ministério de cada um.
Porque eu posso dizer que eu sou pastor. Se a igreja não me reconhece como pastor, as minhas palavras não valem nada. Eu posso dizer que eu sou um missionário. Se a igreja não me reconhece como missionário, as minhas palavras não valem nada. Eu posso dizer que sou um diácono, mas se a igreja não me reconhece como um diácono, como um servidor, como aquele que serve a Deus, então as minhas palavras não valem nada. E aqui, no verso 22, vemos como a igreja aprovava esse caráter de Timóteo, como é importante esse mesmo coração pastoral que Paulo tinha, o buscar das coisas de Jesus e o caráter aprovado pela igreja. E depois Paulo fala de Epafrodito também. Ele diz que ele é um irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas, mensageiro, ministro nas necessidades de Paulo. Aqui diz no verso 27 que ele ficou doente até à morte por causa de Deus, por causa da obra, mas Deus teve misericórdia. Vemos que mesmo homens e mulheres de Deus passam por dificuldades terríveis. Por dificuldades terríveis. E Paulo dá uma recomendação à igreja no verso 29. Recebam-no no Senhor com toda a alegria e honrem homens como ele. Como a igreja deve hoje não idolatrar, mas honrar, valorizar homens e mulheres que se dedicam verdadeiramente à causa da obra, que estão dispostos a abdicar do seu conforto, da sua vida, para servir a Deus. Como a igreja deve ter essa consciência. Não idolatrar, não valorizar, não colocar em patamares, em cadeiras especiais, em posição, não, mas valorizar, honrar. Honrar, a palavra honrar significa atribuir um valor, valorizar essas pessoas, né? Dar condições para que essas pessoas possam desenvolver a sua obra, possam desenvolver o chamado na vida deles. E a palavra do Senhor diz, e termina no verso 30, que Epafrodito arriscou a sua própria vida pelo Evangelho. Irmãos, vemos, a gente pensa que era só Paulo que arriscava a vida pelo Evangelho, a gente pensa que era só Pedro que arriscava a vida pelo Evangelho, só João. Não! Aqueles que verdadeiramente o Espírito Santo move para a obra, que se deixam ser usados, que se deixam ser cheios do Senhor, esses têm o mesmo espírito que tinha Paulo, que tinha Pedro, que tinha Timóteo, que tinha Epafrodito. Não considera nada que é seu, considera primeiro as coisas de Jesus, partilha de um coração abnegado, sacrificial pela obra, tem um caráter aprovado. Isso não é algo que ficou só lá nos homens do Antigo Testamento, não, e do Novo Testamento, não, porque o Espírito Santo não muda. Deus não muda. Ele usava lá atrás, continua usando hoje. Então que a gente possa, em nome de Jesus, como Paulo começou esse capítulo aqui, olha, eu vos rogo, por tudo que é mais valioso que nós recebemos de Deus, por todo esse consolo de Cristo, por toda esta consolação do amor. Eu vos rogo pela a comunhão do Espírito Santo, eu vos rogo pela essa misericórdia que nós alcançamos do Senhor, que vocês sejam humildes, que vocês sejam imitadores de Cristo, que vocês obedeçam ao Senhor, que vocês não murmurem, glorifiquem a Deus, que sejam luz neste mundo e que tenham amor pelas almas, assim como eu tenho. Se alegrem com o meu sacrifício. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo. Meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe. Ah, houve um tema mais complexo aqui, um parêntese que abrimos aqui para a economia da Trindade, mas depois eu vou partilhar no grupo da igreja o vídeo, a lição que nós falamos sobre Trindade, que ajuda a entender um pouco essa doutrina tão complicada. Ok? Mas a ideia é entender desse único Deus que, que são três pessoas num único Deus e que cada uma dessas pessoas opera sem nunca se dividir das outras. Irmãos, queria deixar agora, antes de fecharmos, para podermos orar todos juntos, muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco. Eu queria deixar agora um minutinho para, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do assunto, ou alguma observação, ou um complemento àquilo que nós falamos aqui. Ok? Se quiserem, podem desbloquear aí o microfone. Amém? Irmã Lígia, paz do Senhor. Paz do Senhor e boa noite a todos.
Eu tenho uma pergunta sobre a murmuração. Eu tenho uma Sim. dificuldade, eh, em compreender a definição da murmuração, porque muitas vezes eu vou constatar alguma coisa, eu vou relatar o que está acontecendo, por exemplo, a uma amiga, e nisso ela vai poder me dar conselhos, né, a Uhum. gente vai ter uma discussão sobre isso. E muitas vezes quando eu faço isso, muita gente fala: "Ah, você está murmurando", mas não é murmuração, para mim eu estou relatando algo que eu senti, que eu estou percebendo, ou que eu estou vivendo, justamente para ter um retorno sobre isso. Então eu queria, assim, saber um pouco dessa definição da palavra murmuração. Se o senhor puder me ajudar a esclarecer. Com, com certeza, com certeza. Murmuração, é diferente de uma crítica, uma constatação, né? Eu posso, por exemplo, eu falei daquela questão do tudo está mal, né? Mas às vezes não está tudo bem, né? Às vezes não está tudo bem, às vezes eu posso chegar e dizer assim, olha, por exemplo, o som está muito alto. Não necessariamente é uma murmuração, pode ser uma constatação de algo que está acontecendo, né? Murmurar é reclamar resmungando, é reclamar, contendendo, não com um olhar de solução, mas com uma intenção de apontar só a falha, o erro, sem qualquer ideia ou vontade de resolver o problema ou esperança. Reclamar, e, Daniela, obrigado. Reclamar sem um objetivo de edificação. Não? Tem algumas definições, por exemplo, essa palavra, o equivalente a essa palavra em hebraico significa fazer corpo mole, né? É quando eu estou fazendo alguma coisa, estou falando de algo, eu não estou minimamente preocupado em resolver aquilo, eu só estou apontando o erro e fazendo com que as pessoas vejam esse mesmo erro ou a enfatizar o erro e não trazendo algo objetivo que vai trazer uma solução para o problema. Então, isso descreveria o que seria essa murmuração, diferente de que se eu vou fazer uma observação, no sentido, às vezes, até de ajudar. Né? Olha, isso aqui não está muito bem aqui, não achas que era boa ideia colocar desse lado, porque atrapalha menos a passagem? Entendeste? Agora eu posso chegar lá e dizer assim: esse povo aqui deixa tudo estragado, deixa tudo desarrumado, é sempre a mesma coisa. Isso aí já estou quase até a amaldiçoar as pessoas, né? Então é por aí. Ok? Não sei se fui claro, se deu para entender. Se formos a uma definição assim mais académica, então murmurar é igual a reclamar, resmungando contra Deus ou contra pessoas por causa de circunstâncias, sem fé nem gratidão, gerando desânimo e divisão. Então, isso é a definição oficial, né, daquilo que é a murmuração. Tá bom? Obrigado, Lígia, por teres partilhado conosco isso, porque certamente é também dúvida de outras pessoas. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer algum tipo de pergunta? Obrigado, Lígia. Deus abençoe. Então vamos orar. Muito obrigado mais uma vez por tudo e depois esse estudo vai estar disponível também lá no canal do YouTube, e os irmãos puderem estar partilhando e vai ser bênção para todos nós. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e nos ensina, Pai, a viver nesta unidade, em obediência, em humildade, sem murmurar e olhando para o Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem feito e para aquilo que a Sua palavra tem operado no nosso meio. Que a salvação de vidas, Senhor, seja o nosso foco, o nosso alvo e que a gente viva, Senhor, em prol dos outros. Como um verdadeiro cristão,
valorizando as pessoas, às vezes se negando em prol das pessoas. Como é difícil isso, mas como é necessário e como isso é a marca do verdadeiro cristão. Senhor, muito obrigado por tu falares conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço a todos e até para a semana.